Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou do mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que evangelho forte, que evangelho em que Jesus corrige não só os fariseus, mas a todos nós, qual vamos ver, neste momento em que vamos fazer esta nossa meditação. Jesus, meus irmãos, começa dizendo que nós, no caso, para os fariseus, vocês vão morrer nos vossos pecados, Vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não acolherem a minha palavra. Vocês não acolherem aquilo que eu estou falando. Ademais, Jesus vai falar aqui embaixo. Ele vai falar, ele explica, Pois o povo começou a pensar que ele estava falando dele se matar, ou enfim, como diz o Evangelho. Ele fala que vai, ou melhor, ele vai explicar aquilo que ele quis dizer. Vocês vão morrer nos vossos pecados porque vocês não acreditam no que eu estou falando. Jesus se refere a que ele é esta palavra que salva. Vamos ver ainda mais à frente aqui do Evangelho. Mas por que eles vão morrer nos pecados? Porque não acreditam na palavra, não acreditam no Filho. Vós não conhecereis o Pai, também foi falado no Evangelho anterior, porque vocês não me conhecem. Vocês não vão ser salvos porque vocês não acreditam no que eu estou falando. Então Jesus dá uma série de exortações e explica a este povo que sem ele, sem Jesus, se eles não acreditarem em Jesus, não vai ter salvação. Jesus é esta palavra que salva justamente. Então vejam, meus irmãos, Jesus corrige de uma maneira muito forte, com relação primeiro a acreditar na sua palavra. E ainda afirma, Vocês são aqui de baixo, vocês são do mundo. Eu não sou do mundo. Vocês vão morrer nos vossos pecados, por quê? Além de não acreditar na minha palavra, porque vocês são do mundo. Vocês se preocupam só com o mundo. Meus irmãos, quantas vezes nós também estamos tão preocupados com o mundo que esquecemos daquilo que é eterno. A gente é tão preocupado com picuinha, com fofoca, com o que vão falar, que fulano não tá fazendo o quê? É porque fulano tá... Acho que tá na hora da gente parar de se preocupar com essas coisas e olhar mais para aquilo que é eterno, aquilo que realmente importa. Nós estamos, como diz São Paulo nas Escrituras também, vejo muitos ocupados em não fazer nada, ou seja, ocupados em fazer coisas que não são do reino de Deus. Então Jesus também fala isso, vocês não vão alcançar a salvação, vocês não vão para onde eu vou, o céu, o Pai, porque vocês não acreditam na palavra e porque vocês são do mundo. Só se preocupam com aqui. Vocês querem cargos, vocês querem posses, vocês querem dinheiros deste mundo. Fala aos fariseus, mas lembro, meus irmãos, o Evangelho, ele também é para nós. Para nós meditarmos com as situações dos dias de hoje,
quantas pessoas se deixam levar pelo dinheiro, pela luxúria, pela ganância, né, pela fofoca. Ixi, rapaz, quanta gente, né, que estão preocupadas com o mundo. E Jesus fala a essas pessoas: vocês não vão ter salvação se vocês continuarem assim. E como que nós mudamos esse comportamento de apego ao mundo? Se apegando à palavra, acreditando naquilo que Jesus ensina. E aí vem essa icônica pergunta que fazem a Jesus: então, quem tu és? Porque tua palavra, ela é o que salva, né? Você é o essencial, né? Quem tu é? E Jesus fala: aquele que eu vos falei desde o começo. Eu sou, né? Eu sou. Aquilo que também Deus falou a Moisés. O que foi falado a Moisés por meio da sarça? Quando ele perguntou: quando eu for lá para os israelitas e perguntarem quem me enviou. E aí Deus diz: diga que eu sou o que sou. Então Jesus nesse sentido dá a resposta de quem ele é. Mas o fariseu não estava preocupado, né? E não estava nesse contexto de ouvir a palavra de Jesus, então não entenderam que ele estava se referindo ao Pai. Mas, meus irmãos, veja que interessante que Jesus frisa estes pontos para nós, e que ele é a palavra, e que sem esta palavra nós não temos a vida eterna. Sem esta palavra que alimenta a nossa alma, o nosso coração, que nos faz desprender do pecado, nos faz deixar os julgamentos, as coisas que são do mundo. Porque ele disse aos fariseus e diz a nós, né? Vocês são do mundo. Então, se nós formos pessoas que se apegam às coisas do mundo, que eu já citei antes, nós não vamos para o céu. Do contrário, se acolhemos a palavra de Deus, que é Cristo, e para ela, por ela e com ela vivemos, aí sim teremos, né, a nossa salvação. Mas precisamos deste ato de vontade, meus irmãos, de crer em Jesus. O Evangelho de João, nesses dias, é muitas correções de Jesus e temos que saber aproveitar, pois há também um salmo que diz que Deus corrige aqueles que amam, aqueles que Deus o ama. Então, Cristo faz essas exortações, né, com um zelo maravilhoso para nós acordarmos, nós termos consciência de que ainda temos tempo para acolher a palavra, para deixar o mundo, para deixar os vícios. Não é fácil. Jesus em momento algum disse que é fácil, mas é o que devemos fazer. Isso é que é o mais importante, nós sabermos o que devemos fazer. Então, meus irmãos, é este o convite que Jesus nos quer fazer, para que possamos acolher esta palavra que é Cristo, que é a palavra que salva. Cristo é a palavra que salva. Tudo que Jesus diz é a palavra da salvação, que nós dizemos todo o final do Evangelho, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É a palavra da salvação, não é uma mera ejaculatória ou um dizer qualquer, não, é a verdade. Jesus é a palavra que salva, Ele é a palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, este é Jesus. Só que para nós abandonarmos o mundo e alcançarmos a eternidade, nós precisamos acolher essa palavra. Possamos, meus irmãos, nessa reta final de Quaresma, nós aproximando da Semana Maior, da Semana Santa, nos preocupar com aquilo que interessa, Jesus. E deixar essas picuinhas do mundo, essas mesquinhices do mundo aí, de se preocupar, né, com pessoas, com opiniões, no sentido de pessoas, não no sentido de não se preocupar em ajudar, né, mas no sentido de não se preocupar tanto com comentários, com julgamentos, não perder tempo julgando as pessoas, meus irmãos. Porque lembram, Santo Agostinho nos lembra de que a soberba antecede a queda. Se nós somos soberbos em olhar somente os defeitos dos outros, com toda certeza nós já estamos caindo num pior. Então vamos ter cuidado. E por que cito isso de novo do julgamento? Porque, meus irmãos, o Evangelho também está tendo este contexto. Esse julgar, vimos no domingo da mulher salva por Jesus, né, os julgamentos, e agora vemos também que Jesus é essa palavra que acolhe, que quando acolhemos essa palavra, a gente abandona tudo aquilo que é errado, inclusive esses julgamentos e fofocas e coisas que são erradas, para ter Jesus conosco e alcançarmos a vida eterna. Possamos ter este ensinamento, meus irmãos, possamos abraçar a Jesus, que é a palavra viva, e mudarmos de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.